Minha amiga e meu amigo, hoje, dia 18 de agosto, o jornal Folha de São Paulo fez mais uma matéria dando publicidade aos escândalos envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e dois de seus magistrados assessores. O título da matéria do dia de hoje chama-se, olha a chamada, abre aspas, mensagem mostram irritação da equipe de Moraes com Estados Unidos e Interpol sobre Alan dos Santos. Isso porque o Alexandre de Moraes, em 2021, melhor dizendo, outubro de 2021, pediu à Interpol que incluísse o nome de Alan dos Santos no alerta vermelho. Ou seja, quando se inclui o nome de uma pessoa no alerta vermelho, é, geralmente se decreta um pedido de prisão em qualquer país do mundo signatário desse acordo. Essa pessoa é presa e extraditada para o Brasil. Contudo, a Interpol, que é uma organização policial internacional, não aceitou acatar a solicitação de Alexandre de Moraes por entender que este caso não se justifica, tendo em vista que nitidamente tem ali perseguição política. E a Interpol não trabalha desta forma. Não inseriu o nome do Alan dos Santos como procurado internacionalmente. Quanto aos Estados Unidos, o Alexandre de Moraes solicitou do governo americano a extradição de Alan dos Santos, tendo em vista que ele trabalha e mora nos Estados Unidos, pediu a extradição do Alan dos Santos para o Brasil. O governo americano, pelas mesmas razões, também resolveu não acatar o pedido do ministro, porque entende que o que está havendo é perseguição política e nada mais. Alan dos Santos, ele sofre essa perseguição implacável por parte do ministro Alexandre de Moraes, pelo fato de ele ter feito algumas matérias mostrando algumas verdades que desagradou o ministro Alexandre de Moraes. Na verdade, caso ele tivesse cometido algum ato irregular, seria calúnia, difamação. Isso não cabe extradição. Na verdade, ele está sendo perseguido, vamos assim dizer, politicamente, de forma implacável, por emitir opinião. E nos Estados Unidos não se prende ninguém ou se extradita por crime de opinião. Da mesma forma, é a Interpol, fica baseada lá em Lyon, na França, não aceita. E isso provocou uma série de irritações, não só no ministro, como nos seus assessores. Marco Antônio Vieira, do Supremo Tribunal Federal, e Ayrton Vieira, do Marco Antônio Vieira, do STF, e Ayrton Vieira, do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. E a conversa deles, ela mostra o grau de insatisfação deles. O grau de insatisfação por não ter o pedido atendido. O Marco Antônio Vargas, não é Marco Antônio Vieira, é Marco Antônio Vargas. O Marco Antônio Vargas chegou ao ponto de dizer o seguinte, olha só, senhoras e senhores, a gravidade da coisa, abre aspas, dá vontade de mandar jagunços pegar esse cara na marra e colocar dentro de um avião e trazer para o Brasil, fecha aspas. Isso aqui, que esse magistrado auxiliar de Alexandre de Moraes menciona, dá vontade de fazer, me parece um sequestro, um rapto. Aí vai a interpretação. Se não é um, é outro.
e de uma forma criminosa. Ele fala com todas as letras e palavras. Vou repetir. Marco Antônio Vargas, olha o que ele diz, vou repetir. Dá vontade de mandar jagunços pegar esse cara na marra e colocar dentro de um avião e trazer para o Brasil. Fecha aspas. Sequestro. Isso não poderia sair nunca da boca de um magistrado que vai analisar o caso do Alan dos Santos. Senhoras e senhores, vamos lá. O que nós sabíamos aqui no Brasil já há muito tempo, desde 2019, a Interpol e o governo americano têm a mesma interpretação. Que o que Alexandre de Moraes vem fazendo contra as pessoas de viés de direita ou bolsonarista, como quer dizer, que não seja de esquerda, que não reza na cartilha do sistema, é perseguição política. É perseguição política. Essa conversa é muito, mas muito grave. Muito grave. A conversa entre Marco Antônio Vargas e Ayrton Vieira não é uma conversa de magistrado. É coisa de jagunço, de capanga, de gente fora da lei. Eles xingam durante a conversa o Alan dos Santos de idiota. Como pode o juiz que vai julgar uma pessoa se rebaixar a esse ponto e chamar a pessoa de idiota? Isso é calúnia e difamação. Calúnia e difamação. E diz mais no decorrer da conversa. E diz mais que a Interpol e o governo americano não aceitaram a proposta de extradição e inserir o nome no alerta vermelho, porque o primeiro pedido tinha conotação de calúnia e difamação tão somente. Ou seja, opinião. Opinião. E que agora eles iriam fazer uma coisa mais apurada. Vale lembrar que as duas tentativas foram infrutíferas, não deu certo. Nem a primeira em 2021 e nem a segunda em 2022. Senhoras e senhores, isso é grave. É muito grave. A chamada da Folha está pegando leve. Olha só, vou repetir para vocês. A chamada é a seguinte: mensagens mostram irritação da equipe de Moraes com os Estados Unidos e Interpol sobre Alan dos Santos. A chamada deveria ser o seguinte: assessores do ministro Alexandre de Moraes falam em sequestrar Alan dos Santos. Essa deveria ser chamada, porque esse foi o ponto alto da conversa. Eu não sei aonde estão os deputados que não assinam esse pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, essa petição. É preciso. É preciso que o Alexandre de Moraes seja submetido a um processo de impeachment que vá para o plenário do Senado. Que o Senado vote se vai absolver ou impeachmá-lo ou condená-lo, pelo menos tem que passar por lá. A situação é muito gritante. Essa é a terceira denúncia que a Folha de São Paulo faz, e como todas as duas primeiras, é grave. É muito grave. Mostra que eles estão agindo tão somente por perseguição política, coisa pessoal, birra do ministro Alexandre de Moraes. Então, cabe ao Congresso fazer aquilo que é o certo, que está dentro do ordenamento jurídico.
O ministro Alexandre de Moraes, com esse comportamento, assessorado por essas pessoas, o senhor Marcos Vieira, Marco Antônio Vargas e Ayrton Vieira, são três. É formação de banda e quadrilha. E tem mais gente nessa corrente. Toda e qualquer irregularidade tem que ser apurada, quer seja pelo Ministério Público Federal, quer seja pelo Supremo Tribunal Federal, se couber assim. Mas o que a gente está vendo é um escárnio com a nossa democracia. É uma avacalhação com o Brasil. A gente está vendo um grupo de homens liderado por um outro homem, usando a estrutura do Estado para fazer esse tipo de bizarrice. Crime de opinião, senhoras e senhores. Crime de opinião, extradição, Interpol. Interpol é para terrorista. Extradição é para criminosos de alta monta. Ainda que fosse crime de opinião. E na conversa eles falam que o ministro Alexandre de Moraes está insatisfeito com a Interpol e com o governo dos Estados Unidos. O governo do Interpol, o governo dos Estados Unidos do Interpol, até aqui, tem histórico de seriedade. Eles chegaram até o ponto de falar o seguinte, que em 2023, com um novo governo, ou seja, com a assunção de Lula, a coisa ia mudar. Os pedidos, possivelmente, seriam atendidos, porque ia mudar o governo, ia mudar o sistema. Não mudou. Interpol, governo americano, continuou negando todos os pedidos. Isso é grave. É muito, mas muito grave e preocupante. Se essas acusações se confirmarem, e acho que vão, porque a Folha de São Paulo não soltaria uma matéria dessa se não tivesse feito um apanhado profundo da veracidade do caso, o ministro Alexandre de Moraes precisa responder pelos seus atos. Ele perdeu por completo a condição de continuar como ministro. Não tem. Não há nada de pessoal contra ele. A questão é que o comportamento dele é vacilante e fora da lei, senhoras e senhores. Fora da lei. Aonde já se viu um ministro ter uma equipe que fala em pegar, chamar jagunços, mandar jagunços, pegar uma pessoa à força em outro país. Isso é grave. Isso é muito, mas muito grave. Que confiança os brasileiros vão ter no Supremo Tribunal Federal quando um inquérito que for julgado cair, for sorteado para o ministro Alexandre de Moraes? Está tendo um abaixo-assinado circulando nas redes. Minha amiga e meu amigo, veja qual o link dessa abaixo-assinada. Aliás, eu vou colocar o link aqui embaixo desse vídeo. Vou colocar o link aqui embaixo desse vídeo. E você faz o seguinte. Entre e assine essa petição. Ela tem como objetivo pegar o maior número de assinaturas e apresentar no Congresso, solicitando a instauração do processo de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Em apenas 2 dias, já tem 700.200 assinaturas. O objetivo é chegar, e vai chegar, o mais cedo possível, no mínimo a 5 milhões de assinaturas. Nós precisamos, para o bem do Brasil, para o bem da democracia, até mesmo para o bem da nossa mais alta corte, nobre corte, Supremo Tribunal Federal, fazer um trabalho de correção sobre o ministro Alexandre de Moraes, que, pelo seu comportamento, não está à altura daquilo que deve ser o ministro do Supremo. Age mais como um militante político partidário e um fora da lei. De ministro, não tem nada. Tudo isso é muito grave.
E fique atento nos seus respectivos estados quais são os deputados e senadores que estão se recusando a votar, a assinar essa petição feita por alguns deputados. A coisa já não se trata mais de direita ou de esquerda, ou até mesmo de centro. Não é mais uma briga de direita e esquerda ou direita contra o centro. São direitos elementares que estão sendo rasgados e jogados na lata de lixo. Hoje é Alan dos Santos, considerado de direita. Amanhã pode ser alguém considerado de esquerda, porque ditadores não param, não respeitam nada e ninguém. Precisa de sangue e da dor alheia para sobreviver. Então eu acho que todos têm que se irmanar para o bem do Brasil. E assim sendo, impeachment para Alexandre de Moraes se transformou em uma necessidade urgente. E isso não é invencionice. Existe razão de sobras e justificáveis para tal. Minha amiga e meu amigo, curta e comente esse vídeo ao máximo. E se inscreva no meu canal do YouTube, Cabo Elson.